cessar-fogo entre Israel e Hamas acabou. O acordo formalmente já havia chegado ao fim, mas o governo de Benjamin Netanyahu decidiu retomar a operação militar em Gaza no dia 17 de março. Ao mesmo tempo, o Bibi decidiu demitir o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, e foi assim que a sociedade israelense entrou em erupção novamente. Eu sou Amanda Hatzir, sou do Cultura Judaica, Sociedade Israelense, Psicanálise, e este é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, jornalista e mestre em comunicação política. A semana passada em Israel foi marcada por protestos e centenas de milhares de pessoas nas ruas. O extremista Itamar Ben-Gvir voltou ao governo e a polícia, comandada por ele, foi protagonista na repressão das manifestações. Como têm sido os últimos dias para a sociedade israelense? Há, de fato, oposição à guerra e à destruição em Gaza? Qual a preocupação hoje com a democracia israelense? Para conversar com a gente, convidamos a Gisele Charaki, educadora brasileira que mora em Israel já há bastante tempo, que é mestre pela Universidade Hebraica de Jerusalém. A Gisele trabalha em uma ONG israelense chamada MIT, que é um programa de excelência com foco em empreendedorismo para alunos judeus e árabes. Gi, muito bem-vinda. Já aproveito para expor um pouco, além de tudo isso, também uma das minhas grandes amigas da vida. Estivemos juntas no Shtad, estivemos juntas na Hazit desde pequenas e hoje é um prazer receber você aqui. Prazer é meu, muito, muito obrigada pelo convite. Já falei isso para você antes, mas acho que vir aqui falar sobre isso também, a nível pessoal, é um ótimo jeito de processar tudo que está acontecendo, que não é pouca coisa, né? Então eu que agradeço. Então, Gi, começa contando um pouco pra gente como foi para você no momento que você soube, naquele 17 de março, que a guerra tinha voltado, né? Foi muito à noite no Brasil, então na madrugada em Israel, você acordou, viu as notícias, conta um pouco pra gente. Foi exatamente isso, eu lembro de acordar, ver o celular, as notificações, foi um soco no estômago. Eu acho que eu senti muita, muita, muita tristeza. Não só, porque a notícia não era só voltou a guerra, mais de 400 palestinos mortos em Gaza. Primeira coisa que vem na cabeça, e os reféns? Onde estão os reféns? O que aconteceu com os reféns? Fiquei com a imagem na cabeça dos reféns que voltaram, falando que o tempo já se esgotou para os reféns que estavam lá, que estão lá e que precisam trazer eles de volta o mais rápido possível. E aí Israel decide atacar Gaza e jogar isso, né, completamente no lixo. Então, assim, pensar nessas tomadas de decisões que são tomadas baseadas totalmente em interesses políticos e não na população aqui, nos reféns que estão lá, um soco no estômago. Sim, eu imagino como uma coisa tão intensa, né, para você que está aí acompanhando em loco. Queria, então, falar também um pouco da sua experiência, né, porque você convive diariamente com jovens palestinos na ONG em que você trabalha, né. Alguns, inclusive, vivem em Israel, outros na Cisjordânia. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, para quem está ouvindo, como que você sente que a guerra afeta essas pessoas, particularmente, né, apesar delas não morarem em Gaza. Para os que vivem na Cisjordânia, acho que o impacto mais direto é que desde o início da guerra a gente não conseguiu vistos para eles conseguirem vir nos eventos, que a gente tem eventos online, mas a gente tem eventos físicos também. E a gente está falando de 5 adolescentes de 15 anos que não puderam vir encontrar com seus amigos e ser parte física do programa. Então, acho que isso é o que afeta eles diretamente, mas de maneira geral, apesar deles não morarem em Gaza, alguns deles sim têm familiares em Gaza, então, claro que isso afeta, mas a grande maioria deles se consideram palestinos, não apenas árabes, inclusive os que moram aqui, que têm cidadania israelense, também se identificam com a identidade palestina, com o povo palestino. A grande maioria deles, a família deles estavam aqui antes de 48, no que então era Palestina. Então, para eles é algo muito vivo dentro da família deles, a cultura, a identidade, eles vivem isso. Então, existe esse... não é bem um paradoxo, mas é um impacto... eu não sei que palavra usar exatamente, mas... Uma tensão, talvez? Uma tensão, obrigada. Uma tensão entre eles, a grande maioria deles, tirando esses 5 que estão na Cisjordânia, são cidadãos israelenses, mas eles também carregam com eles essa identidade palestina. Então, existe um laço
emocional muito grande com o que acontece com os palestinos em Gaza. Existe essa crise de pertencimento, porque eles são israelenses, mas também são palestinos. Existe um medo muito grande da repressão aqui, de expressar solidariedade com as pessoas que estão em Gaza, até porque o aumento da repressão, principalmente assim, em redes sociais, né, pensando na idade deles, em que eles não podem se expressar, eles não podem falar o que eles pensam. E um medo do futuro também, eu acho que eles têm, que a guerra em Gaza fortalece a extrema-direita, que defende a repressão ou até a expulsão dos palestinos cidadãos de Israel. Então, acho que é assim que eles se sentem afetados. Pelo menos essas são as coisas que eu consegui captar ou escutar diretamente deles. Gi, a gente quer ouvir um pouco de você sobre a questão dos reféns. Em um texto recente no site do IB, a nossa colaboradora, Arivital Polig, disse que a retomada da guerra é uma sinalização clara de que a prioridade do governo não é trazer os reféns de volta. Você começou a falar um pouco sobre isso, mas você entende que essa revolta da sociedade israelense se deve ao fato de que as pessoas concordam com essa colocação? Até você falou sobre os reféns que voltaram, né? Então, citando alguns, o Yarden Bibas falou sobre isso, né? Que a pressão militar fez parte, né? Também matou a família dele, a Noa Argamani, que foi com o Bibi para os Estados Unidos encontrar o Trump, e ela falou que o coração dela foi muito machucado porque o namorado dela ainda está em Gaza. A gente ouviu de vários reféns que voltaram, por exemplo, do Eli Sharabi, quando deu aquela entrevista na TV, falando tudo o que acontece em Israel tem repercussão, né? Tudo que Israel faz tem repercussão nos reféns. Então, queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Eu acho que, em parte, com certeza. Eu acho que, assim, que com certeza essa revolta se deve ao fato de que as pessoas concordam com isso, de que a retomada dessa guerra mostra que não é uma prioridade trazer os reféns. Mas acho que é importante falar também que eu acho que nunca foi. Eu acho que nunca foi uma prioridade. Desde o dia 1, o objetivo nunca foi, pelo menos na minha percepção, trazer os reféns de volta. Para mim, o objetivo sempre foi vingança pelo que aconteceu no 7 de outubro e o assassinato em massa dos palestinos e, para alguns, para a extrema-direita, eu diria também a preparação para um assentamento em Gaza. Então, eu acho que tem isso, já vem de antes. Eu acho que com a retomada da guerra, no dia que eu vi a notícia, nesse dia, no dia 17, foi dia 17, né? De manhã que eu vi, eu pensei que se não seria de novo um evento que teve em setembro de 2024, onde 6 reféns foram mortos, aparentemente, por fogo israelense. Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, eu acho que essa revolta da sociedade israelense, sim, está relacionada com isso. Eu acho que, em parte, também, pessoas cansadas da guerra, tipo, e falando isso do jeito mais frio possível, tipo, como a guerra atrapalha, entre aspas, o dia a dia das pessoas, sirenes, e os reservistas têm que ir, e a economia, e o trabalho, acho que isso também está relacionado, mas eu não acho que agora os reféns deixaram de ser prioridade, eu acho que, na verdade, eles nunca foram realmente. E como que você sente em relação a Gaza, né? A gente falou um pouco de Cisjordânia, mesmo dos palestinos também que vivem em Israel. Como que você entende que as pessoas em Israel se sentem também em relação a Gaza, né? A preocupação com os palestinos e com a situação na faixa de Gaza, que é bem crítica também. Assim, para mim é muito importante diferenciar quando a gente tá falando de Gaza e falando do Hamas, porque, né, acho que respondendo a sua pergunta, tipo, quando eu penso em Gaza, eu não penso no Hamas, eu penso nas pessoas inocentes, crianças, mulheres que estão lá, e que quando Israel ataca e mata essas pessoas, está atacando em meu nome, para me proteger, né? Israel está fazendo isso para proteger a minha pessoa, usando a minha identidade para me proteger, e eu não concordo com isso. Me recuso a acreditar que crime contra a humanidade pode ser justificado em qualquer pretexto, muito menos usando a minha identidade para legitimar isso. Isso falando em relação a Gaza. A Gaza, e não necessariamente ao Hamas. Óbvio, o Hamas é uma organização terrorista, e se eu realmente acreditasse que as operações que Israel faz fosse dizimar o Hamas, ou enfraquecer o Hamas, ou destruir o Hamas, se isso fosse trazer resultados e inclusive a volta dos reféns, eu poderia apoiar o que está acontecendo, mas exatamente por tudo isso não ter esse objetivo, é que eu não apoio. E eu acho que a maioria das pessoas em Israel, não sei se todos fazem essa distinção,
Eu diria que a maioria esmagadora não se importa com Gaza, o que está acontecendo em Gaza. E, inclusive, quem se importa é uma minoria de uma minoria que, quando vai em manifestações, é chamada de traidora, de iludidas, ou que são pessoas opressoras de Israel, e também são oprimidas. Então, assim, eu acho que eu percebi uma completa falta de oposição e revolta ao que está acontecendo nas manifestações. Agora eu estou misturando os assuntos, mas a sociedade israelense calada em relação ao que a violência que está acontecendo em manifestações, para que se pare o que está acontecendo em Gaza. Por isso que eu acho que as pessoas realmente não se importam com o que está acontecendo lá. Em Israel tem uma questão também de que os meios de comunicação não mostram, né, a destruição em Gaza. Isso não quer dizer que as pessoas não possam ter acesso, mas elas teriam que fazer um esforço a mais, diferente do que acontece no Brasil, que se você liga a TV, você põe no Jornal Nacional, basicamente todo dia vai aparecer uma imagem de Gaza. Como você também sente que isso influencia a opinião pública? Muito. Eu, só pelas páginas que eu sigo no Instagram, ou sei lá, acompanho na internet, sou exposta a tantas coisas mas que eu realmente tenho que ir atrás, que nem você falou, eu preciso ir atrás e procurar essas mídias alternativas, porque quem tá no mainstream, e mais que o mainstream, eu diria, tipo, até o que poderia soar alternativo aqui, ainda assim isso não mostra. Determinadas imagens, determinadas coisas que estão acontecendo. Acho que em Gaza, muito, e principalmente na Cisjordânia também. Muitas violências cometidas por Israel não são mostradas na televisão, no rádio, na internet, onde quer que seja, em qualquer tipo de mídia. Queria deixar recomendações de algumas páginas, mídias que mostram outras realidades aqui em Israel, que a mídia israelense não mostra. Primeiro, o podcast Third Narrative, e algumas páginas como 972, Kvissash Horá, Free Jerusalem, Voices Against the War, Breaking the Silence, The Standing Together Movement e a página do B'Tselem. Bom, e desde a decisão do governo de retomar a guerra, né, como a gente abriu aqui contando também, né, manifestações tomaram as ruas de Israel. Como já vinham tomando, né, eu acho que as ruas nunca estiveram livres das manifestações, né, de quem também se opõe, né, à situação toda e pelo CPI também. Somada aí também a decisão de mandar embora Ronen Bar. Houve uma grande indignação, sobretudo também agora, né, em relação a essa demissão, né? Você já esteve em algumas dessas manifestações, né? Você pode contar um pouco para a gente sobre essa experiência e como tem sido a questão da repressão policial? Eu estive em manifestações contra a guerra e pelo fim do genocídio palestino e foi absolutamente insano, algo que eu, assim, nunca esperei na minha vida que eu ia ver. Eu sou super medrosa, eu sou uma das primeiras a correr da polícia, e mesmo assim eu apanhei, vocês conseguem ver aqui na câmera, tô com um corte aqui no queixo e os joelhos bem, bem ferrados, e dava pra, de alguma maneira, sentir que a polícia veio pra machucar. Ninguém foi preso. A polícia veio pra realmente deixar a galera paralisada de medo, eu diria. E eu tenho um monte de vídeos para provar, fora o fato que eu realmente estava lá. Chute na cara, soco, policial, você tá com a câmera, você tá filmando e o policial sabe que não vai acontecer nada com ele. Então ele fala, pode me filmar e desce o soco. Era uma manifestação pacífica, isso também dá para ver nos vídeos. Em determinados momentos a gente estava sentado no chão, e aí você consegue escutar os policiais falando, vamos agora, vamos agora. E aí eles vêm um de um lado e um do outro. Então você acaba ficando no meio, né, os policiais te cercam, e, enfim, assim, muita, muita, muita violência. Dessa manifestação saíram pessoas com braço quebrado, com nariz quebrado, teve muita gente indo para o pronto-socorro. E algo que aconteceu também nesse dia, foi na terça-feira, foi na própria terça-feira dessa manifestação que eu fui, é que em seguida dessa manifestação, eu fui para uma outra manifestação, que estava acontecendo na mesma hora, só em diferentes locais em Jerusalém, que era uma manifestação das famílias dos sequestrados. Nessa manifestação tinha menos violência, a repressão foi menor, mas também tinha violência. Uma amiga muito próxima estava com um cartaz do Eitan Horn,
um dos irmãos argentinos que ainda está em Gaza, e a polícia destruiu o cartaz, jogou ela no chão. Eu me joguei em cima dela para tentar proteger ela, e mais pessoas vieram me ajudar. Mas, assim, completamente sem nenhum tipo de provocação, isso aconteceu, tá tudo gravado, realmente pode ser visto. E o que eu comentei antes, um silêncio muito grande da sociedade israelense em relação a isso. Eu vi em poucos lugares, eu vi que o Haaretz publicou um artigo em relação a isso, mas fora isso eu não vi. É interessante, porque existem essas pessoas, mas é bastante minoritário, né? Eu acho que o que é mainstream, o que é comum é que o foco seja a questão dos reféns, e aqui não é uma questão de julgamento, né? Se é o certo, se é errado, mas é efetivamente queria entender melhor. É isso que acontece quando a pauta são os reféns, como pauta central, é isso que une os israelenses. Quando você fala do fim da guerra em Gaza, fim da morte dos civis que estão em Gaza, aí já não comove tanto. É isso que você sente? Muito, muito. Eu acho que as pessoas não, de maneira geral, não conectam que as coisas, uma coisa com a outra. E mais ainda se a gente for falar de democracia, que eu sei que também é algo que tá se falando muito agora, tipo, se uma ameaça à democracia israelense, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu com o Ronen Bar, falta uma conscientização de que as coisas não acontecem separadas, de que o fato de ter aqui uma ocupação e o fato de querer salvar os reféns em Gaza está absolutamente tudo conectado, de que o problema é muito mais embaixo. Se o que une é a questão da volta dos civis sequestrados que estão em Gaza, eu acho que sim, mas eu acho que isso não resolve um monte de problemas que existem em Israel, que fizeram com que a gente chegue na situação que a gente está agora. Não, Gê, sinto muito mesmo que você tenha passado por essa violência, né? Imagino, pelos vídeos a gente já fica perplexo assistindo, né? Toda a violência policial e, de fato, realmente gratuita ali, né? Eu acho que o que você diz, né? Dá pra ver que a violência estava bem truculenta e realmente para machucar as pessoas, né? E para além do tema da guerra, né, um assunto que tem gerado grande preocupação em Israel é o caráter democrático do país, como você já introduziu agora na sua última resposta, né? Então, falando um pouco mais desse aspecto, né, como que você avalia a volta, né, de Itamar Ben-Gvir ao poder? Você se preocupa que Israel deixe, né, em algum momento de fato ser uma democracia? Especificamente sobre o Ben-Gvir voltar ao poder, claro, me enche de náusea e eu acho um absurdo, né, um ser humano como ele estar no governo, com tudo que ele acredita, e óbvio que isso reflete na repressão policial, da qual ele é encarregado e um dos responsáveis, mas é importante falar também que, mesmo muito antes do Ben-Gvir, a polícia já sempre foi muito repressiva. A diferença com o Ben-Gvir é que está sendo repressiva com judeus seculares, Ashkenazim, né? Que antes era algo que não acontecia, que acontecia com palestinos, árabes, e com judeus de origem Mizrahi, ou Sefaradi. Então, acho que isso só piora a situação, né? Não é uma competição de quem sofre mais, mas com certeza a volta dele agrava muito mais a situação. E sobre Israel deixar de ser uma democracia, eu sou da opinião, e assim, é realmente uma opinião, e é sobre a minha vivência aqui, não tenho autoridade acadêmica para fazer uma super análise do caráter democrático de Israel, mas na minha vivência, nas coisas que eu vejo, Israel não é uma democracia. O que acontece aqui não é democrático, assim, tem muitas falhas no que uma democracia plena deveria ter, aqui não tem. A gente pode começar falando sobre o próprio Shin Bet, por exemplo, que opera com base em chantagens e tortura, o que é algo completamente antidemocrático. Inclusive, agora, amigos israelenses meus viram o filme Ainda Estou Aqui, que passou nos cinemas aqui, e muitos deles falaram, nossa, mas as pessoas não veem que o que acontece no filme é a mesma coisa que acontece aqui com os palestinos, essa ditadura, pegar, sequestrar, levar para lugares, o que aqui eles chamam de prisões administrativas, né, que você pode pegar
E realmente uma coisa legal, que você pode prender pessoas, não dar direito a advogado, não falar quanto tempo ela vai ficar presa ou por que ela vai ficar presa. E são cenas que você vê no filme, que a gente está muito acostumado a ouvir da ditadura, e são coisas que acontecem aqui. Então, não sei se dá para falar de democracia num país que isso acontece. E também o fato de muitas leis aqui serem baseadas na etnia, numa falta de igualdade em relação à etnia. O que é a lei do nacionalismo? O que é a lei... Vocês já ouviram falar da lei da propriedade ausente, que é que os árabes podem ser despejados de suas casas se eles não ocuparam por, acho que são 6 meses, se eu não me engano. Mas isso não existe para os judeus, por exemplo. Então, pera, tipo, tem alguma coisa estranha aí. Toda essa ideia de que Israel é uma democracia acaba sendo construída no fato de que todos têm direitos iguais, sendo que 20% da população não tem. Então, se isso está sendo uma ameaça para Israel deixar de ser uma democracia, acho que só piora a situação. Mas eu não sei se pode ser que aqui existe uma democracia quando tem todas essas coisas acontecendo dentro do país. Dentro dos índices, rankings e estudos mundiais, Israel ainda é considerada a única democracia do Oriente Médio, mas tem sofrido com quedas, né, no seu índice democrático nos últimos anos. Ainda não saiu o índice desse ano, né, que faz referência a 2024, e o IBE está sempre acompanhando. Mas dentro isso, como a Gi falou, essa é uma vivência dela acompanhando o que acontece dentro do país, mas o que esses números dizem, esses estudos em relação a todo mundo, é que Israel ainda vive um caráter democrático, mas existe sim uma preocupação muito grande de muitos israelenses que Israel esteja seguindo o caminho de ser uma nova Hungria com Viktor Orbán. Isso são especialistas dentro de Israel que dizem, né? Então, cada vez mais as instituições aparelhadas. Acho que muito do que você falou hoje diz respeito à questão dos palestinos, né? Mas os estudos eles são mais focados nas instituições que supostamente seguram a democracia, e elas estão cada vez mais aparelhadas pelo governo, e essas são as grandes preocupações, especialmente com essa demissão do Ronen Bar, agora a tentativa de demitir a conselheira-geral do governo também. Então, não está sendo fácil. Aí você falou uma coisa do filme Ainda Estou Aqui, eu acho que a gente pode usar como gancho para falar sobre a diáspora, né? Você morou a maior parte da sua vida no Brasil, né? Ainda é a maior parte da sua vida, e você tem muito contato com o que as pessoas falam aqui sobre Israel. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse distanciamento entre o que você vê dentro de Israel e o que você vê que as pessoas fora de Israel falam sobre Israel. Como isso mexe com você também? Uhum. E até você usou uma palavra, desculpa, só prolongar, assim, né, complementando a pergunta, você usou uma hora a palavra traidora. E essa palavra é muito usada também para falar sobre pessoas como você ou instituições como o IB, de vocês são traidores porque vocês estão falando coisas sobre Israel e a gente não precisa disso no momento de tanto antissemitismo. E é verdade, o antissemitismo ele está aumentando, mas maquiar os erros de Israel não vai fazer o antissemitismo diminuir, enfim, essa é a minha opinião. Mas como você sente esse distanciamento entre a forma como a diáspora, assim, no Brasil, na comunidade que você cresceu, fala sobre Israel e tudo que você vive aí? Muita coisa para falar disso, mas eu acho que para muitos judeus da diáspora, e eu falo disso porque, como a Anitta falou, eu vivi na diáspora até os meus 23 anos, então eu cheguei aqui já com uma maior parte da minha vida vivida na diáspora, e eu acho que estando na diáspora, Israel acaba representando um símbolo de identidade, de continuidade histórica, e quando você chega aqui, a carga do cotidiano, os desafios que você vive aqui no dia a dia, você acaba integrando essa identidade, você acaba integrando essa identidade, e as complexidades que a gente acaba vivendo aqui no dia a dia, eu acho que dá uma visão muito mais pragmática e muito menos idealizada do que as pessoas têm vivendo na diáspora. Acho que você mencionou, Ni, o antissemitismo. Estando na diáspora, eu imagino que deve dar medo de criticar Israel, porque você tem o medo do antissemitismo, e como as pessoas
vão receber isso, e como os países em volta vão receber isso, mas uma vez que a gente está aqui, talvez o traidor que a gente recebe aqui é de que a gente não está sendo 100% com o governo. E acho que o traidor de receber no Brasil é que você não está 100% com Israel, independentemente do governo. Acho que essa é uma diferença, e eu acho que quando tem escaladas de violência, por exemplo, aqui, a diáspora muitas vezes reage com declarações de solidariedade ou preocupação, enquanto aqui isso afeta a minha vida literalmente, tipo, afeta desde o preço do ônibus até quem vão ser os meus vizinhos, entendeu? Então eu acho que o sentimento é parecido, mas o impacto é muito diferente. Mas te incomoda essa dissonância? A gente tem conversas pessoais e se você não quiser que eu exponha isso, a gente pode cortar essa parte, mas que às vezes você sente vontade de mostrar a realidade de Israel, porque o que as pessoas dizem não tem nada a ver com a sua vida, com o que você vê nas notícias, até que é o mais mainstream do mainstream, que não é nada radical, nada Sim. oposição ao governo, mesmo assim ainda tem uma negação forte, né? O quanto isso emocionalmente acaba te impactando? Eu tento muito refletir para os meus conhecidos, amigos, familiares no Brasil, as coisas que acontecem aqui, e eu sinto que eu uso as minhas redes sociais para isso, mas existe um limite. E eu sinto que eu me sinto de mãos atadas quando eu escuto determinados posicionamentos ou ideias de pessoas que estão na diáspora sobre o que eles pensam que está acontecendo aqui, quando na verdade é muito maior do que realmente chega para eles, ou que eles procuram saber. Então, assim, quando foi o 7 de outubro de 2024, eu ver muitos amigos meus brasileiros postando coisas nas redes sociais e falando, e eu sinto é que eu não quero realmente, não quero soar como uma superioridade, eu não acho que quem não está em Israel não pode falar sobre, muito pelo contrário, eu acho que tem que falar sobre, mas nesse tipo de situações, as complexidades que são super importantes, os detalhes que são super importantes, que você consegue ver estando aqui, e quem está no Brasil ou em qualquer outro lugar não consegue ver, mexe emocionalmente, porque acaba sendo uma realidade muito distorcida o que chega para a diáspora. Ainda, né, dentro desse tema, né, você conta que você passou boa parte assim, dos anos de formação também da identidade, mas que Israel também ocupava esse lugar, né, de também formador da identidade, quase como Bom, a gente sabe que existe, né, também muitas idealizações quando a gente cresce na diáspora e nos movimentos juvenis, por exemplo, eu escuto falar de Israel, principalmente porque a gente se apega à história, né, do início do sionismo, a todos aqueles ideais. Aí eu queria que você contasse um pouco, né, ainda falando sobre, né, emotivamente, né, sobre também o que te motivou a fazer aliar, né, mas se com tudo que vem acontecendo, você já pensou ou vê como uma possibilidade de sair de Israel? Como que é para você? Acho que essa é uma pergunta que tem vindo muito no último ano e meio. Muitas pessoas à minha volta decidiram sair daqui ou estão em processo de sair daqui. Eu, particularmente, não tenho esse plano. Eu acho que, muito pelo trabalho que eu faço aqui, que é uma tentativa de que tanto que judeus e árabes, israelenses, palestinos se conheçam e trabalhem juntos e que a gente possa criar aqui um futuro melhor para as ambas nacionalidades. Acho que devo muito a isso, a esperança que eu ainda sinto de ficar aqui. Nos últimos tempos, isso é realmente algo recente. Eu acho que pensar em sair daqui sabendo qual é a realidade, de que isso não vai mudar se não forem feitas coisas aqui, coisas que eu acho que talvez eu possa contribuir pelo menos um pouco para fazer. Eu não sei como seria, se eu conseguiria sair daqui sabendo do que acontece e deixar, simplesmente. Não querendo dizer que quem sai está simplesmente deixando sem nenhum tipo de contradição emocional com isso. Mas acho que para mim agora seria muito mais difícil sair do que seria difícil para mim ficar. Então, por enquanto, eu escolhi estar aqui. Quando você decidiu morar em Israel há mais ou menos 8 anos,
você foi movida por ideais sionistas e na crença, né, de um Estado do povo judeu. Hoje, você ainda se considera sionista? Eu com certeza cresci num ambiente muito sionista, tanto na escola em São Paulo, tanto quanto no movimento juvenil judaico-sionista que eu cresci. E isso me formou, me fez ser quem eu sou e me fez também tomar a decisão, de me mudar para cá, mas com o sionismo enquanto referência a um amor a Israel ou acreditar que os judeus devem ter o seu lar nacional. Esse sionismo, sim, eu acredito 100%. O que eu acho que acontece é que hoje o sionismo acaba sendo usado como uma arma, como uma tentativa de apagar todo um povo, o povo palestino, e não é esse o sionismo que eu acredito. Eu acho que esse sionismo atual, ele acaba distorcendo toda a nossa herança judaica, nossa história, nossos valores, e acaba colocando os judeus como superiores, que tem que acabar com todos os inimigos para sobreviver, e não é bem assim. Não é esse sionismo que eu acredito, até porque nem todos são inimigos e o sionismo acaba colocando quem é diferente ou se opõe a isso como inimigo, e não é nisso que eu acredito. Então, nesses termos, como o sionismo está sendo usado hoje em dia, não me considero sionista. Você acha que a sociedade civil israelense pode ser a esperança para reverter o que Israel vive hoje? Eu quero muito acreditar que sim. Eu realmente quero acreditar que sim. Eu acho que essa. Eu entendo quando a gente fala que Israel é reconhecida como uma democracia. Realmente, os aparatos governamentais e os sistemas que Israel tem aqui podem ser considerados como são considerados como uma democracia. E claro, na realidade, quando a gente vai ver coisas com mais resolução, tem algumas contradições nisso. E eu acho que no dia que Israel deixar de ser essa, entre aspas, semi-democracia, para realmente virar uma democracia, vai ser o dia em que for reconhecida a ocupação e o fato de Israel promover muitas vezes a limpeza genética, não, a limpeza étnica, e o genocídio. Acho que quando tudo isso a gente conseguir superar tudo isso, vão ter provas de que existe aqui uma democracia, porque essa democracia em Israel ela precisa ir muito mais além da proteção dos direitos de todos os cidadãos judeus. E acho que a partir do momento que a gente conseguir incluir uma verdadeira igualdade de direitos para todo mundo aqui, e além de um questionamento sobre as leis e práticas que estão em tudo que tem a ver com o regime militar, acho que enquanto sociedade a gente conseguir fazer isso, eu quero acreditar que dá para ser melhor, sim. Gi, muito obrigada por estar com a gente, por abrir o seu coração. Eu sei que vai ter gente que vai ouvir e que vai ter um mal-estar com algumas palavras, como genocídio, como limpeza étnica, e, enfim, acho que a gente precisa aprender a respeitar a visão, dos outros, a forma como elas entendem o que elas vivenciam. Como eu falei, né? A gente é amiga há 20 anos, eu aprendo muito com você, e foi com você que eu comecei a entender que muitas dessas pessoas que a gente chama de árabes israelenses se identificam como palestinos, e a gente tem que entender isso também, né? E olhar para a dor do outro não anula a nossa própria dor. Eu acho que talvez essa seja a grande, aspas, lição, né? Porque não dá para tirar lição nenhuma de uma guerra, mas talvez seja o que eu mais tenho compreendido profundamente, né? Essa anulação da dor do outro, ela é muito cruel, ela tira a humanidade das pessoas, e a gente não precisa e não deve promover isso, apesar de alguns incômodos que a gente sente por não ser a nossa identidade, por ser, aspas, o outro lado e tudo mais. Enfim, não sei se quer comentar alguma coisa em relação a isso. Não, eu de novo agradeço a oportunidade e, assim, acho que dentro dos limites do podcast, das coisas que eu falei, inclusive eu tô falando, assim, de limite de tempo mesmo, eu fico mais do que aberta para, se alguém que estiver escutando quiser conversar sobre, entender mais sobre, quando são realmente palavras grandes que foram usadas aqui, de limpeza étnica e genocídio, e existe todo uma justificativa e uma base por trás dessas coisas que eu tô falando, e é muito importante também colocar o framing de que eu tô falando das minhas vivências e das minhas experiências aqui.
como cidadã brasileira israelense que trabalha e que convive diariamente com árabes palestinos. Então, mas fico à disposição para qualquer uma que queira vir e conversar sobre o assunto. A gente conversou com a Gisele Charak, educadora brasileira que vive em Israel. Gi, que bom ter você aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda e até a próxima. Obrigada. Até a Muito próxima. obrigada, Gi, foi um prazer. E para quem está ouvindo, quiser mandar mensagem para a gente, falando do que achou do episódio, sugerindo temas, é só escrever para o eucomisso@institutobrasilisrael.org. A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.